Podcast Encontros. Retornamos então com a entrevista do Fernando Gastal de Castro sobre os seus 2 livros com participação da Irene, do livro Estudos de Psicanálise Existencial e também o livro Introdução à Psicanálise Existencial. Continuem ligados que a entrevista está muito bacana em relação à psicologia clínica existencialista. Fernando, em relação ainda à psicanálise existencial, né, que é o tema das tuas 2 obras, o Sartre ele vai ser um grande estudioso da psicanálise freudiana, né? Ele vai buscar, como você já disse em outros momentos, né, ele precisa passar pela psicanálise freudiana até para poder construir a sua psicanálise existencial. Eu sei que não é um tema fácil, né, de responder assim rapidamente, mas dentro do possível, tu conseguirias apontar a principal ou as principais diferenças entre a psicanálise freudiana e a psicanálise existencial que o Sartre se propõe a construir? Não é uma questão, quer dizer, aparentemente é simples, né? Aparentemente é uma resposta que pode ser dada de uma forma muito simples, no sentido, basta reproduzir os argumentos que estão, né? Por exemplo, ali no Ser e o Nada, né? Sobre as compatibilidades e as incompatibilidades que ele sustenta entre a psicanálise existencial e Freud, né? Mas quando a gente estuda, por exemplo, quando sai do plano ali que seria mais ontológico, né, no Ser e o Nada, ou né, nas próprias questões de método, né, e crítica da razão dialética, seja ali de um ponto de vista mais histórico, né, sócio-histórico, mas que está incluída a preocupação, né, com os projetos existenciais, mas eu diria principalmente do ponto de vista dos estudos, né, de psicanálise existencial, de Jean Genet, principalmente, né, são estudos mais volumosos, e do Gustave Flaubert, essas diferenças e essas comparações, elas vão se tornando mais complexas. Né? A gente, né, sabe, né, que a principal questão ali que o Sartre interroga, né, do ponto de vista crítico, né, a psicanálise freudiana é sobre o que a gente pode dizer a ontologização do inconsciente, né? A ontologização do inconsciente, ou seja, através do conceito de pulsão, né, ou de libido, assim, de orientação pulsional, né, como sendo como a investigação psicanalítica não, né, sobre o sujeito não deve parar nesse instante, né? Ela tem que alcançar, vamos dizer assim, a escolha, né, que o sujeito consegue fazer de si mesmo e, portanto, que organiza seus possíveis, né, como possíveis existenciais, né, como totalização de um projeto. Então, é a ontologização do inconsciente que está ali posta em questão, né? Ou seja, né, fazer desse momento onde se estrutura, né, as formas de sujeito, um momento totalmente, vamos dizer assim, onde o sujeito ignora totalmente o que se passa consigo próprio, né? Ele seria constituído, mas não seria constituinte, né? Haveria uma praxis constituída pelas estruturas, né? Mas não haveria uma praxis constituinte, né? Ou seja, uma mediação da própria
consciência intencional, né, na dialética com as estruturas, né, e portanto, eu acho que é por aí que vai, né, a crítica, no sentido né, dessa ontologização, né, do sujeito. Mas, volto a dizer, isso não é um aspecto simples, porque o risco que eu tenho cada vez também notado é um risco à simplificação, né? É um risco à simplificação, porque quando tu estudas, por exemplo, a psicanálise de Jean Genet, que Sartre realiza, Saint Genet, Ator e Mártir, né? Mesmo ele, de certa maneira, no final da obra, enfatiza essa necessidade de uma psicanálise existencial não ontologizar o inconsciente, mas alcançar a experiência pré-reflexiva, e a experiência reflexiva, né, a dialética dessa experiência pré-reflexiva com a experiência reflexiva nas situações reais da vida do sujeito, né, como é que elas ocorrem, né? E portanto, alcançar o que ele está designando como escolha que o sujeito faz de si próprio, isso vai se tornando uma coisa mais complexa, assim, né? No sentido de que, na verdade, essa liberdade radical que ele afirma no Ser e o Nada, né, do ponto de vista ontológico, ela se encontra, né? Então, as possibilidades de nadificação, né, do próprio ser, né, que o sujeito vive e está e que no fundo vai estar na construção dos seus possíveis, ela é totalmente envolvida, né, por uma infância onde as determinações, diria, da proto-história do sujeito, as determinações da sociedade no geral, que se particularizam nas determinações da família, né, elas dão a essa escolha um caráter extremamente limitado, né? Extremamente, né? Poderíamos dizer assim, instrumental, né? E extremamente, de certa forma, alienado, né? Então, quando se vai para seja para os casos clínicos, né? Sejam para essas obras mais de caráter biográfico, que Sartre estuda esses autores, né? Jean Genet, principalmente, e Gustave Flaubert, você tem ali uma complexidade dessa relação, né? E aí certos conceitos que Freud, né, coloca de um ponto de vista não crítico, é possível colocá-los do ponto de vista crítico, né? E aí, então, portanto, não é possível, eu acho, um aprofundamento da própria psicanálise, como Sartre busca fazer, sem leituras importantes do Freud. O Sartre foi um grande leitor, como tu falaste aí, do Freud, um dos primeiros, inclusive, a estabelecer um diálogo crítico, né? Então, não é possível, ao meu ver, simplesmente passar, né, por Freud sem uma leitura atenta de algumas, pelo menos, obras importantes, aonde a teoria das neuroses, a teoria, né, e autores importantes fizeram isso, né, fora do existencialismo, da fenomenologia, né? Eu cito o Herbert Marcuse, né, em Eros e Civilização, e nos cursos de Adorno também sobre, né, a psicossociologia, sociologia, né, psicanálise sobre o, né, tentando entender o fascismo, né? Então, são perspectivas onde também se encontra uma preocupação de desontologizar o inconsciente, mas entendendo que, né, existe uma dimensão que pode ser pensada no inconsciente, que é a inconscientização da dinâmica psíquica e social, né? O Marx, por exemplo, no Capital,
ele tem uma frase famosa que ele diz o seguinte: eles não sabem, mas fazem-no. Ele está se designando aí que a prática social no sistema social do capital, ela ignora os seus próprios fundamentos. Ela ignora, ela está automatizada pela própria dinâmica maquínica do capital. Então, a gente reproduz a sociedade do capital sem saber, achando que às vezes estamos livres dela. Então, nós reproduzimos a nossa infância, por exemplo, nós reproduzimos os projetos que são fundadores da nossa existência sem saber. Né? E quer dizer que nós estamos automatizados aí, né? E prisioneiros de uma possibilidade de existir que, na verdade, é dos outros, né? Seja dos outros no sentido de personificações, assim, ou pessoas que personificam certas estruturas, ou pessoas que, né, que mediaram a nossa existência, pai, mães, irmãos, né? Mas personificações de estruturas, aí vai desde as estruturas sociais da escola, família, etc., né? Trabalho. Então essa relação com Freud vai se tornando no sentido de problematizar não o inconsciente do ponto de vista ontológico, né? Onde o Sartre, eu acho que busca desnaturalizar as existências, mostrando que há ali uma praxis constituinte das relações sociais e do própria estrutura psíquica que está o sujeito, não só uma praxis constituída. Mas essa praxis, no que está constituída, e as estruturas de eu e de projeto instauradas, ela se mecaniza. E ela se mecaniza porque a sociedade é mecanizada, né? E a sociedade é mecanizada e nós nos tornamos portadores dessa mecanização, né? No sentido de uma dinâmica que se produz quase que por inércia, né? Quase, né? E essa dimensão, né, de maquinização a gente pode designar como uma inconscientização das próprias possibilidades. Quer dizer, o sujeito não se dá conta de que é possível ser outro que daquele que ele é, né? Assim como a sociedade capitalista não se dá conta que ela pode ser outra daquilo que ela é, porque está totalmente envolvida, embrulhada, inserida numa automatização de si própria, né, que a prática reproduz. Então, nesse nível, o inconsciente, ele não é ontológico, ele é a dimensão propriamente alienada da própria consciência, né, e dos seus possíveis. E isso é real, no meu ponto de vista. Ignorar isso, né, ignorar, trazer uma ideia, ir a fundo numa ideia de consciência que é ilusória, né? Que não está atravessada pela praxis constituída e pela mecanização das estruturas que permeiam desde o início todas as nossas escolhas. Muito bem, eu acho que com bastante profundidade tu conseguiu falar em alguns minutos sobre o quanto que essa questão, né, que tu no final colocaste ali da alienação, né, o quanto que nós acho que a expressão que tu usou, quase que por inércia, né? Nós vamos vivendo de uma forma alienada, e o quanto que é difícil escapar dessa condição de alienação e de fazer outra coisa daquilo que fizeram conosco. Porque nas duas obras você faz essa relação com Freud, né? Você não se nega, você coloca, na verdade, essa aproximação e esse distanciamento com Freud, tanto em estudos de psicanálise existencial quanto em introdução à psicanálise existencial. Eu queria voltar aqui em relação aos casos clínicos e trazer fazer aqui um questionamento que seria, aí seria um pouco mais, digamos assim, particular, né? No sentido de que, claro, é de interesse de todos que vão nos ouvir, mas em especial de meu interesse, eu gostei muito das reflexões que você coloca em introdução à psicanálise existencial em relação ao caso Bárbara.
né? E a expressão que você coloca em relação ao modo como a Bárbara, então, vai se constituindo, né? E quando que ela vai entrando nas suas questões psicológicas, e aí você coloca, por exemplo, o dever, né, como projeto fundamental, um projeto forjado no dever. Particularmente como psicólogo clínico, eu percebo e vejo, assim, de uma forma um pouco mais, não vou dizer macro, mas uma grande quantidade, né, de pessoas que procuram a psicoterapia, cujas dinâmicas psicológicas, o modo como elas acabam sofrendo, é muito recorrente, né, essa coisa do dever e da responsabilidade, e o modo como isso implica, né, em complicações psicológicas, como se as pessoas estivessem sempre aquém daquilo que deveriam estar, ser, aquém daquilo que deveriam atingir, né? E nesse caso em especial você coloca uma gênese importante, né, que é o modo como a infância também vai dando essa condição do dever para Bárbara, né? Eu queria ver com você, assim, me parece que essa relação, né, mais singular da infância, mas também que se encontra com essa questão mais macro do capital e do capitalismo, do modo como a gente vive a nossa vida hoje, essa palavra, né, dever, é uma palavra que define muito bem, né? Há um outro livro que você discute também, a questão de burnout, por exemplo, que é a sua tese, e isso está muito forte, né, com uma condição posta no trabalho. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, a partir do caso Bárbara, mas também um pouco mais ampla, se você concorda com essa reflexão que eu falo, de que essa sociedade de hoje ela se constitui numa lógica de dever, ela nos empurra constantemente para deveres e obrigações, e isso, de certo modo, contribui para que o nosso projeto seja forjado no dever. Não, pensando não só no caso, né, mas no caso como talvez um universal singular, né, de uma situação, não, é possível, eu acredito, desenvolver, né, então algumas ideias sobre isso que estás, né, que estás refletindo, né, porque o que acontece, né? O que é o dever, né? O dever ser, né? O dever ser, ele se põe, né? Numa sociedade que é uma sociedade do trabalho, né? Que é uma sociedade do trabalho. E o trabalho, ele é o plano do dever ser, né? O trabalho, pelo menos na sociedade capitalista, na sociedade da mercadoria, na sociedade do mercado, na sociedade mercantil, na sociedade, de certa maneira, que é a sociedade do trabalho, que é a sociedade da técnica, né? Que o trabalho é a técnica, né? No sentido da relação, né, técnica com os possíveis e para, né, transformar, né, os objetos em certas utilidades, e essas utilidades se tornam mercadoria, mas essa relação com o mundo pelo trabalho é a relação do mundo pela técnica, e essa relação do mundo pela técnica é a relação como que as coisas devem ser feitas para darem tal resultado. Então, o dever se impõe como necessidade de uma relação técnica com o mundo, né? Que é uma relação laboral com o mundo. E uma sociedade que se estrutura como sociedade do trabalho, ou seja, quem não trabalha não tem lugar, porque não vai transformar trabalho em dinheiro, portanto não vai ter mediação, né, monetária, né? não vai ter capital para comprar, portanto, e consumir nada, né? Então, a própria exigência de uma sociedade do trabalho forja, né? Forja uma relação com o mundo e uma relação entre as pessoas desde a infância,
no dever. Você deve estudar, né, desse jeito, você deve estudar desse jeito, você tem que tirar boas notas, porque você, tirando boas notas, você vai conseguir um emprego, e conseguir emprego você deve cumprir todas as prescrições desse emprego para não ficar desempregado e, portanto, para se tornar alguém competente, para se tornar alguém empregável ou, né, inclusive, ascender na escala social. Então, o plano do dever é o plano da mediação fundamental do trabalho como mediação social, né, essencial numa sociedade aonde se funda, né, no trabalho. Então, a saída da Bárbara, de certa maneira, a saída, né, como que ela responde às estruturas, né, as estruturas patriarcais, né, da relação onde o homem é o valor, né, e a mulher é a subalterna, né, de certa maneira, pelo trabalho, é pela exigência de não errar no trabalho, é pela exigência de perfeição no trabalho, é pela exigência de cumprir tal como as determinações técnicas da sua função lhe correspondem, para que ela seja capaz, e sendo capaz vai ser, né, alguém que vai ter um lugar no mundo como mulher, né, e não como, sei lá, alguém de uma maneira, de forma secundária. Só que isso aprisiona, né, aprisiona justamente a saída ou a mediação fundamental da sociedade como sendo o trabalho. Ela, ao mesmo tempo, é a alternativa e é o aprisionamento no dever. Quanto mais você tem que lutar pela sobrevivência, pela mediação do trabalho, numa sociedade do trabalho assim, quanto mais as classes médias se jogam no trabalho como aquilo que é o mérito de existir, portanto, a meritocracia, o reconhecimento pelo esforço e o sacrifício de uma existência dedicada ao trabalho, é o dever ser que está, né, e no centro dessas formas subjetivas. E, portanto, quanto mais uma sociedade do trabalho no mundo entra em crise, mais as pessoas precisam grudar-se ao dever, porque mais competitivo vai ficando as relações, mais a escassez vai aumentando, né? E, portanto, menos lugar no mundo vai existindo para todos, e, portanto, o mundo vai sendo cada vez mais um lugar para poucos, e isso vai exacerbando o dever ser de cada um no seu esforço, né, de competição e de ocupar um lugar em competição com os outros. Então, o dever vai se tornando cada vez maior. Não é à toa que no mundo do século XXI, por exemplo, você encontra uma compatibilidade entre essas exigências do dever ser do plano do trabalho e as exigências do dever ser do ponto de vista religioso, né? Quer dizer, o neopentecostalismo que vem crescendo na sociedade brasileira é a exigência do dever ser religioso. Mas essa exigência do dever ser religioso, numa sociedade que vai se degradando nas suas formas sociais cada vez maior, e cruza-se com o dever ser no trabalho, né? Toda a teologia da prosperidade que as igrejas neopentecostais vão pregar vai estar em conexão com a exigência de dever ser da eficiência laboral. E, portanto, o esvaziamento de qualquer sensibilidade, o esvaziamento de qualquer desejo próprio, de qualquer descoberta das próprias possibilidades de existir totalmente, né, vamos dizer assim, apagadas, reprimidas, conectadas de si próprio, aonde, né, a relação com o dever ela se põe. E isso tende a aumentar numa sociedade que vai cada vez mais entrando em crise, né? Então, acho que isso é um desafio para a psicanálise existencial, esse é um desafio para quem estuda subjetividade no nosso tempo, né? De como isso é um problema. Eu acho que a clínica precisa considerar o quanto que a experiência do dever vai se tornando cada vez mais aquilo a partir do qual os sujeitos organizam a sua existência, né? Por toda essa, vamos dizer assim, essa problemática que, resumidamente, aqui eu tentei colocar. Nisso, talvez o caso Bárbara possa servir de uma inspiração, de uma luz, assim, mostrando como que essa psicanálise, essa estruturação do psiquismo singular, portanto, ela acontece numa sociedade do trabalho e numa sociedade do trabalho em decomposição, né? O que faz com que as coisas fiquem mais complexas ainda. Nós estamos finalizando, é uma pena, né? Mas temos que finalizar aqui o nosso podcast, nossa entrevista. Mais uma vez eu queria te agradecer, né, tão gentilmente ter participado.
esse projeto. E eu gostaria que você, nos teus agradecimentos finais, indicasse uma obra, né, de um autor dentro do Brasil, sobre psicologia clínica existencialista, que é o modo como a gente tem encerrado todas essas entrevistas, né? Um autor que não seja você, obviamente que tu é um grande autor, mas citar um autor para você. Muito obrigado. Então, Ismael, o que eu indicaria? Olha, desculpe assim talvez a redundância, né? Mas talvez eu acho que o autor principal seria o próprio Sartre, no sentido, né? Me correndo o risco de me contradizer, mas o fato é que, principalmente nas obras de Saint-Genès, Ator e Marte, né? E em Gustave Flaubert, que agora tem, né, agora já faz algum tempo, mas é uma tradução para o português, né, dos 3 volumes. Eu acho que essas obras elas precisam ser objeto de seminários, né, de estudos não só individuais, mas de grupo, né, de formação, porque elas condensam um esforço teórico e prático de elucidar os projetos existenciais na sua complexidade, seja da singularidade da existência, seja da universalidade da existência. Ou seja, a existência como, né, dimensão universal, né, na medida que ela se universaliza pelo processo social que está envolvida e se singulariza nos seus possíveis. Então essa dialética toda ela está presente nisso, e eu acho que eu vejo pouco, né, ou quase, né, do ponto de vista de uma psicologia clínica, estudos sistemáticos, né, porque são obras grandes, são obras densas, por isso não se né, comportam talvez só a um estudo individual, mas eu acho que teria que ser objeto de seminários, como disse, né, de discussões, né, a longo prazo, né, e se extrair delas, né, o que é possível extrair para um pensamento dos fenômenos atuais, por exemplo, da exclusão, né, da estigmatização, né, que acontece com Gustave Flaubert ou com Jean Genet, né, do próprio Gustave Flaubert também, mas enfim, extrair elementos importantes para pensar, né, a nossa prática nesses estudos. Eu acho que seria um caminho. Muito bem, Fernando. Foi um prazer ter você na nossa entrevista. Esperamos sempre, cada vez mais, né, textos teus, e eu sei que tem não só os livros que você escreve, os que você ajuda a organizar e que organiza, como a sua participação em vários outros livros. Estamos sempre atentos aí ao que você escreve. Muito obrigado mais uma vez e fique muito bem aí pelo Rio de Janeiro e por onde você estiver. E é sempre um prazer poder estar conversando contigo aí. Espero que a gente contribua aí para o desenvolvimento aí da nossa área, da clínica. Um abraço. Podcasts Encontros é o novo projeto do Centro Simone de Beauvoir, que tem como finalidade trazer escritores da psicologia existencialista para uma entrevista sobre as suas obras, sobre os seus livros. Eu sou Ismael Ferreira, sou o apresentador desse podcast, que é uma realização do Centro Simone de Beauvoir e que tem os trabalhos técnicos de edição de Marciano Ademilson Anger Alves. O nosso espaço é um espaço de uma boa conversa na psicologia existencialista com autores que escrevem sobre os temas desta psicologia e que trazem essa discussão do Sartre para a psicologia. Podcast Encontros.